precisamos, antes de fazer a leitura, deixa eu falar isso para você. Nós precisamos a cada dia entender e compreender. Como outra vez perguntaram-me, pastor, por que existe o mal? Por que o mal existe? Para você saber que o bom é bom, que o bem é o bem. Quando você compra um produto que não presta, você paga um pouco mais barato, mas você compra um produto e ele não presta. Então, todas as vezes que você vai comprar, você já se lembra, ou você se lembra-se daquela marca que você comprou para não comprar de novo, não é isso? Quem é que já fez uma compra assim? Que você compra um produto que você se decepciona com ele? Todas as vezes que você vai comprar, você lembra dele, sim ou não? Aí quando você chega uma pessoa do seu lado e diz assim, rapaz, compra esse aqui que é mais em conta, você Deus me livre. Eu já levei isso para casa. Pensa na decepção. Então as coisas ruins estão aí para você valorizar o que é bom. Amém? Sim ou não? Eu vejo, e estou dando isso como exemplo, porque buscai, como está escrito lá em Isaías, buscai o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Meu irmão, nós precisamos a cada momento da nossa vida nos aproximarmos mais de Deus. Agora deixa eu te dar um exemplo bíblico. A cada passo que eu dou para perto de Jesus, a cada momento que eu me aproximo do meu Senhor, mais um passo para trás Satanás dá de mim. Quem entende? Ei, tudo que o inimigo preparou contra a tua vida, tudo que Satanás preparou, todos os pratos que Satanás preparou, todas as armadilhas vão cair por terra quando você se aproxima mais de Jesus. Por mais que seja linda a proposta, mas quando você se aproxima de Cristo, Jesus vai dizer para você, o que está apresentando aí para você é Satanás que está apresentando. Aí você já, opa. E cada vez que você se aproxima de Jesus, você diz para a pessoa assim, ó, vem para cá. Se for de Deus, ela vem ou não vem? Se você está perto de Jesus, se você faz conforme a palavra dele, aí você diz para a pessoa, ó, tem que ser feito assim. Se ela é de Deus, o que é que ela vai fazer? Ela vem para perto de Jesus. Mas se ela não for de Deus, o que é que vai acontecer? Ela vai arrumar desculpa. Ela vai dar desculpa. Ela vai inventar história. Ela vai dizer que você não ama, porque se você amasse, ela não faria isso. Então presta atenção que nós temos que a cada momento da nossa vida nos aproximarmos mais do Senhor. Porque mais perto do Senhor, mais longe das coisas do inimigo. Mais perto de Deus, mais longe de Satanás. Às vezes, ou na sua grande maioria, Deus permite passarmos por algumas situações para valorizarmos, porque muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus nos entrega. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. É comum a todos, pelo menos da minha idade, se Deus te desse uma oportunidade, se Deus nos desse uma oportunidade de voltarmos
uns 20 anos atrás, vamos colocar assim, quem faria diferente? Sempre vai ter uma área da nossa vida que Deus hoje nos ensina. E tem muitas vezes que a gente diz assim: mas rapaz, se eu tiver 20 anos atrás, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, rapaz, muita coisa seria diferente. Sim ou não? Sabe o que eu vejo nisso? Deus te dá a oportunidade agora de fazer o que é certo. É agora. É agora que Deus te dá a oportunidade. É nesse momento. Nós estamos aqui porque a nós foi otorgado, ou foi nos dado, a oportunidade de tomarmos a decisão certa. Ontem, ou de ontem para hoje, na ministração eu disse: nós precisamos ter pessoas do nosso lado que também são pessoas de Cristo. Para andar comigo, para andar com você, nós precisamos fazer a seleção. Olha como isso é bíblico. O rei Nabucodonosor, quando vai sitiar Israel, ele chama as penais e diz assim: olha, eu quero que você traga para mim, eu quero que você traga para mim, para servir para mim, cultos, doutores. Por que nós não aprendemos com Nabucodonosor? Que na hora de selecionar as pessoas para andar com ele, ele diz: olha, eu quero que se tiver assim, boa aparência, tem que ser doutores, tem que ser cultos, tem que ser pessoas separadas, tem que ser pessoas selecionadas. Não traga qualquer um, não. Eu não quero qualquer um para estar do meu lado, não. Meu Deus do céu, como Nabucodonosor nos ensina. E às vezes nós queremos andar com qualquer porcaria. Sério, vou falar de novo. Pastor, não falei isso, não vou. E vou repetir. Às vezes você quer colocar do seu lado qualquer porcaria. Andar com serpente abraçada com quem vai te trair. Pelo amor de Deus. Seja mais seleto. Seja mais seleto. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus relacionamento, casamento, amizade. Apresenta a Deus as pessoas que vão entrar na tua casa. Apresenta a Deus. Não é qualquer um, não, filho. Não é qualquer um, não. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, como a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Muda o pensamento, muda a maneira de pensar, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Se não for dessa forma, somos apenas religiosos, que vimos a igreja dia de domingo. Apenas mudamos de igreja. Outrora irmos para outra igreja, agora estamos vindo para cá. A minha nomenclatura antigamente era essa, agora é essa aqui. Só foi mudado. Andar com Cristo é diferente. Quem me entende? Andar com Cristo é diferente. Eu tenho falado aqui, vou repetir de novo. Essa falácia, esse falatório, ou essa propaganda de dizer que Deus aceita qualquer um. Ei, Deus te aceita do jeito que tu é mentira de Satanás. É mentira. A Bíblia diz: vinde como estáis, mas não permaneceis. Para andar com Cristo tem que ter mudança. Para andar com o Senhor nós precisamos mudar. Para andar com Cristo eu preciso aceitar o direcionamento dele, como ele disse, como o próprio Deus disse para Josué: medita na lei desse livro de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e assim fará prosperar o teu caminho. Eu costumo sempre dizer que a palavra confirma a palavra. Lá em Deuteronômio, ou melhor, em Êxodo, a Bíblia fala que
Coloco diante de ti o caminho da bênção e da maldição. Se eu ando no caminho da bênção, o que é que eu encontro no caminho da bênção, igreja? Agora, se eu escolho andar no caminho da maldição, o que é que eu encontro no caminho da maldição? Maldição. E por que tem as pessoas que creem no Senhor, que se dizem crer, as pessoas que se dizem andar com o Senhor, que querem andar no caminho da maldição para encontrar a bênção? A Bíblia também diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Vamos lá. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão. Por que você quer inverter? Você acha que vai acontecer? Eu vou buscar as demais coisas e depois eu acrescento o Cristo. Será que isso dá certo? Será que você, como eu escuto e você deve escutar isso também. Você conversa com um afastado da igreja. Primeira coisa que ele diz: eu sou desviado, mas Deus sabe todas as coisas. Um dia eu volto. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Porque enquanto você está andando ali no pecado e está sendo bom, é aquela história: eu estou andando aqui no pecado, mas eu estou vendo ali o caminho da bênção. O que é o caminho da bênção? É a minha esposa que ora por mim, é a minha mãe que ora por mim, é a minha família, um parente, alguém que ora por mim, é alguém que chega perto de mim e diz assim: rapaz, volta para o caminho do Senhor. Então eu estou caminhando aqui no caminho da maldição, mas volta e meia eu vejo o caminho da bênção. Então quer dizer, não, aqui tá bom. Na hora que o negócio aqui não der certo, eu já pulo para o outro caminho. Eu vou para o caminho da bênção. Cuidado com o que isso que está fazendo. Cuidado, porque Satanás pode colocar você no caminho e de repente você não vê nem como voltar. Você fica perdido, não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. Uma coisa que todo cristão está fazendo, algo que todo cristão está fazendo. Quem já ouviu aquele ditado: cutucando a onça com vara? Quer dizer que a pessoa não sabe do perigo que ela corre. É assim? Não é isso? Rapaz, tu está cutucando a onça com vara. Você não sabe do perigo que você corre. Um erro que todo cristão está cometendo. Ele está brincando com Satanás. Ele está brincando. Satanás tem poder, filho. Satanás tem poder. Ele não tem poder para vencer a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. A partir do momento que estejamos debaixo da graça do Senhor. Porque a Bíblia diz que ao nosso redor estão os amigos. Mas ao nosso derredor está o inimigo bradando como leão para nos pegar. Se os anjos saírem, o que é que acontece com a gente? Ô pastor, não inventa história não. Não estou inventando história não, estou falando da Bíblia para você. Dalila chega para Sansão e diz: ô Sansão, ô amor, lindo, maravilhoso, Sansão tem um filho. Me diz aí teu segredo, Sansão. Aí o Sansão: puxa, um saco de novo. Tá bom, vou te dizer. Só que Sansão, como está escrito lá em Juízes, está escrito. Eu vou sair como outras vezes sair, vou contar para ela, porque eu conto, mas toda vez que os filhos chegam, me arrebento com todos eles. Isso já é comum. Sabe por quê? Ei, presta atenção nisso. Ela não fez somente uma vez, não. Não foi só duas, nem só três, não. Ela ficou insistindo. E a maneira de insistir traz a nossa consciência e aquele negócio: não deu certo agora. Sabe o crente que vai para motel? Vou falar. Sabe o crente que vai para motel? Entrou, saiu, ninguém viu. No outro dia, entrou,
Ninguém viu. E o costume no pecado, meu filho. Ei, a altivez precede a queda. Pela pessoa achar que nada vai acontecer, ela se acha segura. Um dia eu estava indo com a Ana Beatriz, deixaram no trabalho, e tinha alguns acidentes. Eu disse a Ana Beatriz, quem falou para você? Tu sabe quem são os maiores causadores de acidentes? Você sabe quem é que bate mais carro? Ela disse quem já é experiente. Acha que dá tudo. É assim que a coisa acontece. Veja quem está aprendendo a dirigir. Vai dar tempo não dá tempo agora não. O carro vem lá 3 quarteirões. Não dá tempo não, deixa passar. Ele tem total segurança, ele só passa com segurança. Né? Só passa com segurança. Quem sabe dirigir o carro? Isso aqui vai dar tempo. Aí o carro não responde, aí o outro vem, pá! Não é assim? Por quê? Porque a pessoa se confia no que ela sabe. Assim a pessoa, seu pecado, vai dizendo para a pessoa, rapaz, mas tu é ó, tu já entrou 2 vezes, ninguém te viu. Vai de novo! Aí dali não chega para a sessão, vamos para o ensinamento que eu estou dizendo aqui. Aí vamos para o ensinamento. A palavra diz que Dalila chega e perturba ele de novo. O que é que acontece quando Dalila perturba ele de novo? Ele diz assim, tá bom, eu vou te contar. E ele fala para ela. Aí a Bíblia, aí Sansão diz assim. Aí, ou melhor, Dalila disse, Sansão agora de cabeça raspada. Sansão, opa, lá vem de novo ali os filisteus. Aí Sansão, besteira, vou sair da mesma forma como eu saí outras vezes e vou matar todos eles de novo. Aí a Bíblia diz assim, mas Sansão não sabia que tinha se retirado dele o Espírito do Senhor. A maneira de brincar com o pecado, de menosprezar as artimanhas, armadilhas de Satanás, nos leva a cair. Satanás não encobre. Ei, escuta isso. Satanás não tem autorização de encostar em você. O único que vai fazer com que as consequências desastrosas cheguem na sua vida, na sua casa e na sua família é você mesmo. É você querer brincar com o pecado, é você querer cutucar a onça com vara curta, não sabendo o perigo que corre. E aí os filhos de Deus vieram, e o que foi que aconteceu? Nada daquilo que Sansão imaginava, não deu tempo para Sansão. Não deu tempo, ei, igreja, não deu tempo para o cabelo de Sansão crescer. Não deu tempo. Precisamos ter cuidado. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Precisamos estar revestidos com o Evangelho. Precisamos entender que quando Deus fala, quem aqui já teve patrão ou tem patrão? Ou melhor, pai, vamos botar assim os pais. Quem aqui o teu pai chamava você e dizia assim, Jorge, vem cá. A Jorge vinha. Jorge, eu quero falar sério com você. Aí tem um amiguinho que ficava do lado e dizia assim, ei Jorge, olha para cá. Quem brincava quando... Você brincava? Jorge brincava quando o pai falava sério? Quem brincava aqui? Quem era doido de olhar para o lado quando o pai falava? Responda-me. Por que na frente do nosso Deus, na hora da palavra, na hora de falar o que é sério, na hora de obedecer, na hora que você tem que prestar reverência, você tem que dar com brincadeirinha de um lado para o outro, o que é sério, Satanás não chega, eu já disse e vou lhe repetir, Satanás não vai chegar aqui ou na tua frente como o mundo pinta, não. Aquele negócio grande, vermelho, olho saindo fogo, chifre grande, rabo pontudo, chega não. A forma de Satanás é uma forma
bonita. E está na Bíblia. Está na Bíblia. Quem já leu sobre a forma de Satanás? Como é Satanás? Está na Bíblia. Quem já leu sobre isso? Acho que a grande maioria já leu, mas assim, foge um pouco do nosso entendimento. Mas andava com Jesus. Satanás andou do lado de Jesus. Como é, pastor? Eu vou lhe dizer de novo e vou lhe provar na palavra. Satanás andou do lado de Jesus. Lá vem para prender Jesus Pedro. Quem é a igreja? Pedro. Senhor, dá tempo. Senhor, se a gente correr agora, se a gente for por ali, tal. O que foi que Jesus disse? Para trás de mim, Pedro. Foi assim? Como foi que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Olha a aparência de Satanás. Olha, é a aparência de pessoa conhecida. É a aparência de pessoas que muitas vezes não estão andando do nosso lado. Essa é a aparência de Satanás. Ei, muitas vezes ele vai usar quem está do nosso lado para nos tirar do caminho que já foi determinado por Jesus para nós. Cuidado. Você precisa ter discernimento para entender, porque quem está com Jesus já sabe. Epa, não. Esse momento agora é o momento da palavra. Esse momento agora é o momento de ouvir a palavra. Você está comigo? Estou. Então vamos ouvir a palavra. Você respeita o seu pai? Respeita. Então respeite o nosso Pai Celestial. Você respeita pai e mãe? Respeita. Então respeita a casa do nosso Deus aqui. Preste atenção. Tem que ter respeito. Como é que a moça vai se envolver com o rapaz se o rapaz não respeita pai nem mãe? Ah não, mas ele é tão bonzinho para mim, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. Mas se ele não respeita pai e mãe, tu acha que na frente ele vai te respeitar? É a questão, filho, de você colocar a cabeça para funcionar. O inimigo, ele tem os seus ardis, as suas armadilhas. Jesus, ele não condenou Pedro, mas ele condenou o que Satanás queria fazer através da vida dele. Nós precisamos ter discernimento para saber o que é que Satanás está querendo agir. Mas vamos para a palavra. Mateus capítulo 4, a partir do primeiro versículo. O título dessa mensagem é a tentação de Jesus. Nem da mensagem, perdão, é da leitura, a tentação de Jesus. Encontraram? Mateus capítulo 4. Ficar todos de pé em nome de Jesus. Mateus capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado por quem? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Onde é que Satanás vai agir? Onde é a primeira atitude de Satanás? Onde Jesus está sentindo fome agora, ele vai agir
na fraqueza dele. Teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se tu és filho de Deus, se tu és o quê? Você já escutou por aí a pessoa dizendo assim: tu não disse que serve a Deus? Tu não disse que o teu Deus é grande? Cadê teu Deus agora? Você não tem que provar nada para ninguém. Nós não temos que provar nada para ninguém. Eu sou filho de quem eu sou. Eu conheço. Amém, igreja? Você precisa ter essa tranquilidade. Quando alguém chegar para você e dizer assim: tu não é filho de Deus, cadê teu Deus? Se olhar para a pessoa e dizer assim: eu sei quem é meu pai, agora você não sabe nem que pai é o teu. Eu sei a quem eu sou. Se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em... Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Está o quê, igreja? Está o quê? Eita Jesus! Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí mais uma vez eu pergunto para a igreja: quem aqui tem promessa do Senhor? Você quer que eu prove para você que você vive da palavra do Senhor? Por que as coisas dão ruim? Por que as coisas não estão funcionando bem e você ainda continua? Porque você tem a esperança daquela promessa que Deus fez que ia ter mudança. Por que tu chora? Porque aconteceu isso. Por que tu está desse jeito? Porque fizeram isso. E por que tu não chuta o pau da barraca logo? Por que tu não faz assim? Porque o meu Deus me prometeu mudança. Nós vivemos por causa da palavra do Senhor. Nós continuamos vivendo, lutando e acreditando, porque nós temos promessa. E se está escrito, vai se cumprir. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ontem, eu escutei isso, ontem, de ontem para hoje, eu estava pregando acerca daquela viúva, né, que foi ter com o profeta. Meu marido era discípulo dos profetas, e ele temia a Deus, e agora chegou os credores para levar os meus filhos. E ontem eu estava falando justamente acerca disso. Aquele homem morreu. Ele era discípulo dos profetas, ele morre. E ontem eu pedi para a igreja repetir: igreja, o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu. Amém. Mas ele tinha promessa. E se tem promessa, filho, o homem pode até morrer, mas a promessa de Deus é que não morre, ela continua. E isso é para a minha vida e para a tua vida, como está escrito aqui. Não é só de bom que vive o homem, não, mas o homem vive segundo a promessa de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra do Senhor também está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu sou testemunha disso. Eu creio que a maioria aqui também é. Alguém um dia orou por mim, por você. A minha mãe não viu a transformação que Deus fez na minha vida, mas hoje eu estou aqui porque eu sou fruto de oração da minha mãe. Conforme a leitura, também minha mãe faleceu. Mas a Bíblia também diz que a oração do justo muito vale em sua eficácia. Você pode não ter mais forças, mas a palavra de Deus tem. Você pode até se esquecer, mas Deus não esquece da promessa. Você pode até deixar para lá, achar que não vai mais acontecer, mas no momento certo. O que vejo, Elias? Eu vejo uma vara de amendoim, vistos bem.
Então, se você tem promessa, descansa. Descansa no Senhor. Porque no momento certo não há inferno, não há cão que impeça que se cumpra o cumprimento da palavra de Deus na tua vida e na vida dos teus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha Satanás usando a palavra de Deus. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. E tenho lido 2 pontinhos aí na tua Bíblia? Tem ou não? Tem? Amém. Satanás usa a palavra de Deus, mas não usa completo não, viu? Eu vou ler de novo aqui, ó. Versículo 6. Ele disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guarde. Não é assim? Vai lá agora para Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, verso 11. E lê para mim o que está escrito lá em Salmo 91, verso 11. Salmo 91, versículo 11. Quem abrir o primeiro livro, por favor. Satanás, não é que ele esqueceu, não. Ele não quis completar, foi isso. Em todos os teus caminhos. Aqui na palavra, aqui em Mateus, você só vai ver a palavra dele dizendo: e aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde. Quando você vai lá para o Salmo 91, verso 11, você vê na íntegra o que realmente foi dito: para que te guardem todos os teus caminhos. Independente do caminho que você andar, você tem que andar com Cristo, porque Ele vai te guardar. Satanás sabe da palavra do Senhor e ele procura deturpar a palavra para te enganar. Continuando. E eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Infeliz ainda muda. Versículo 7. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Você só vai vencer a palavra com a palavra verdadeira. Escuta isso, igreja. Você só vence uma palavra mentirosa com uma palavra verdadeira. Coloque isso em prática na tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. Porque quando você encontra qualquer pessoa falando qualquer jeito de doutrina, mas se você não tem entendimento, você diz: não, é de Deus. Mas quando você sabe que, quando você tem conhecimento da palavra, que você encontra uma pessoa falando a palavra que não é verdadeira, você vence ela com a palavra verdadeira. Opa, peraí, está errado, filho. Não é isso não. O que realmente está escrito é diferente. Não é dessa forma não. Então você precisa conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer. Aí ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Mostrou o quê? Presta atenção nisso aí que você vai estar lendo agora. Mostrou o quê? Não. Eu vou ler aqui de novo. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou o que, igreja? Todos. Todos o que? Todos. Posso fazer a pergunta para você? Você me responde? Eu vou ler de novo aqui. Satanás leva Jesus para um monte muito alto. De lá ele mostra todos os reinos do mundo. Amém? O Brasil faz parte do mundo?
acha que está acontecendo o que está acontecendo? A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Você quer comer coisa boa do mundo? Se prostre para Satanás, e você vai comer coisa boa do mundo. Ele diz aqui, versículo 9, ele diz: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Tu quer comer o melhor do mundo? Toma um joelho para Satanás e adora ele. Aí ele continua, versículo 10. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás e prestarás culto. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aplaudir o nome do Senhor. Senta. Versículo 11. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e lhe serviram. Satanás tem poder para vencer aqueles que não têm a graça, que não têm a misericórdia do Senhor. É algo que muitas vezes eu costumo até estar comentando sobre isso. A Bíblia diz assim: resiste o diabo e ele fugirá de vós, mas aquele que é mais forte do que você, fuja. Satanás, ele tem poder? Tem, mas ele sabe que ele não tem autorização para chegar até a gente. Ele não tem. Por isso ele precisa de alguém próximo de nós. Por isso que ele precisa de alguém que nós confiamos, para que através dessa pessoa ele nos induza a fazer a vontade dele. E o que é que acontece comigo e com você? Se eu não conheço a verdade, e a própria Bíblia diz: conheceis a verdade nos libertará. Se eu não conheço a verdade, eu sou levado por qualquer vento de doutrina. Se eu não conheço a Cristo, qualquer um que me apresentar qualquer Cristo, eu vou adorar. Mas quando eu conheço a verdade, eu sou livre e eu posso escolher. Por que faz o comparativo que nós temos que ser crentes igual a águia? Por que o crente tem que ser um crente águia? A águia, ela voa lá, ela está nos mais altos céus, e a visão dela é excepcional. Não é só estar voando com todos assim: vai ser igual águia, vai voar alto. Não é só isso não. A águia, o crente águia, não é só que ele tem que estar lá em cima não, mas ele tem que ter uma visão excepcional das coisas do Senhor. A primeira coisa que fizeram com Sansão, logo que prenderam ele, foi furar os olhos de Sansão, tirar a visão de Sansão. Satanás não chega com uma arma na tua cabeça e diz assim: tu vai me adorar, eu vou te matar. Não chega. Ele vai chegar naquela aparência. Qual aparência, pastor? A aparência da pessoa que você mais gosta, que você ama, que você respeita, que anda com você, e que muitas vezes vai chegar e vai duvidar do teu caminho, que vai querer ensinar para você outra coisa, que vai querer te doutrinar para fazer outra coisa. Nós temos que ter cuidado. Olha a preocupação da palavra de Deus em um contexto geral. Olha como a própria Bíblia, ela se completa. Somente com o discernimento do Espírito Santo nós vamos entender que a palavra do Senhor, ela se completa. Se eu não tiver entendimento, presta atenção. Se eu não tiver entendimento na palavra, se eu não tiver conhecimento, eu sou levado por qualquer vento de doutrina. E se eu for levado por qualquer vento de doutrina, a minha família também tem a tendência de ser levada por qualquer vento de doutrina. Então, se eu conheço a verdade, e se eu busco ter a verdade dentro da minha casa, então a minha família vai andar na verdade.
Por isso que a palavra do Senhor diz assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele for velho ele não se desvia. Por isso que nós temos que conhecer a palavra e ensinar os nossos filhos a palavra. Por isso que eu tenho que ter o conhecimento e passar para a minha família o conhecimento. Por isso que eu tenho que ter Jesus na minha vida e passar para a minha família o Jesus que eu tenho na minha vida. Hoje eu estava deitado com a pastora e a gente estava vendo algumas coisas, e eu vi um vídeo que eu mostrei para ela, achei interessante demais. A importância de nós sermos exemplo para a nossa família. Está o pai assistindo o jogo com o filho, acho que eu fiquei uns 2 anos naquela criança, né? 1 ano mais ou menos 1 ano. O menino sentado do lado do pai. Aí eles dois, eles dois assistindo o jogo. Aí o pai, aí o filho fazia. Aí fez o gol. Quando fez o gol, o pai botou a mão na cabeça e caiu. Só que fez o gol, foi gol. Aí o menino fez assim, ó. Aí ele olhou pro pai. Aí ele viu que o pai estava assim com a mão na cabeça. Aí ele botou a mão na cabeça e caiu também para trás. Os teus filhos vão seguir você. A tua família vai ser aquilo que você ensinar para ela que seja. Eu vou falar aqui para a grande maioria aqui. Nós temos as nossas raízes. O nosso caráter foi formado por pessoas que nem o segundo grau não tinham. A nossa personalidade, o nosso posicionamento foi formado por pessoas que pouco andaram no colégio, mas que olhou para mim e para você e disse: seja homem. Venha cá, minha filha. Você vai respeitar o seu pai, porque quando você casar, você respeita seu marido. Venha cá para você aprender, vai varrer uma casa. E ela ia varrer a casa. Fez isso, não foi? Todos os ensinamentos dos nossos pais, tudo que os nossos pais nos ensinaram de uma forma até truculenta, na sua grande maioria de uma forma truculenta, grosseira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou falar por mim. Eu sinto saudade. Como eu queria ver minha mãe brigando comigo de novo. Como eu queria ouvir minha mãe dizendo, como minha avó disse, a minha avó disse. A minha avó é viva. Um dia eu estive lá na casa da minha avó com a minha família. A minha avó olhou para Georgia e disse: Georgia, o Fábio lhe trata bem? Ela olhou para mim e disse: trata, dona Cícia. Eita, Jesus. Trata, dona Cícia, trata bem. Aí minha avó disse: Georgia, no dia que o Fábio fizer alguma coisa errada com você, me ligue que eu resolvo. Tá? Minha esposa aqui falou para ela. Sabe por quê? Porque ela sabe, filho, que nós somos criados debaixo de obediência. Minha avó olhar para mim e dizer assim: cabrinha, foi você que fez isso? Rapaz, as pernas tremiam. E o pior é que a gente sente saudade disso. Por que eu estou falando tudo isso hoje? Ensina a tua família, ensina teus filhos, disciplina a tua casa, coloca a tua casa em ordem, começa a mostrar para os teus filhos que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, que nós temos que seguir aqui, ó, aqui o nosso manual, o manual do crente é a Bíblia, o manual do ser humano é a Bíblia. Quer ser bem sucedido? É aqui, filho, é aqui. Jesus disse: ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês também vão vencer. Jesus falou isso porque ele foi levado para ser tentado, não em forma de Deus. Jesus foi levado para ser tentado em forma humana. Ele fala e nos dá esse respaldo, porque ele foi tentado em forma humana. Ele não foi em forma de Deus, não. Ele foi em forma humana. Tanto é que ele venceu Satanás pela palavra.
Ele dizia, olha aquilo que Jesus falava para ele: nem só de pão vive o homem. Mas o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava falando de forma humana. Entenda o que está escrito: não só de pão viverá o homem. Por quê? Porque Satanás disse: se tu está com fome, manda essas pedras se transformarem em pães. E ele, em forma humana, ele diz: nem só de pão viverá o homem. Ele fala dele: sou homem. Eu sou homem. Meu corpo hoje tem necessidade, mas o meu corpo vai ter que esperar um pouco, porque primeiro tem que vencer o Santo Espírito de Deus. Aleluia! Primeiro tem que vencer o Santo Espírito. Ele venceu em forma humana, por isso que ele disse: você também vai passar por tentações. Ou tu está achando que não? Ou tu está achando que na hora da tua necessidade Satanás não vai chegar com uma forma bem maravilhosa para tu e dizer assim: rapaz, larga esse teu Deus. Tu está passando necessidade na tua casa, mas tu pode desviar aí, rapaz. Tu trabalha onde? Rapaz, eu trabalho no mercantil e tal. E tanta comida que vai pro lixo. Desvia lá, rapaz. Todo dia tu desvia bem que de carne, tua família nunca vai passar necessidade. E não faz falta o povo lá não, o cara é rico lá. Ô palavra, nem só de pão viverá o homem. Aí você escuta a palavra do Senhor dizendo: faça isso não, meu filho. Seja fiel no pouco, porque vai chegar o momento que eu vou te colocar sobre o muito. Seja fiel onde você está. Honre com quem te deu uma oportunidade. Respeite a quem abriu a porta para você. Respeite, meu irmão. Honre com aquela pessoa que um dia olhou para você e deu um voto de confiança para você. Honre com ela. Eu vejo pessoas perdendo a bênção por tão pouca coisa. Tão pouca coisa. Um dia, eu, a Franciane e alguns irmãos levamos uma cesta básica para a família. E quando chegamos lá para entregar essa cesta básica, lembra, Franciane? E eu disse para essa família: essa cesta básica aqui não vai demorar muito não. Mas aqui, ó, é para a vida inteira esse alimento. Aceite Jesus. Aceite esse Jesus que não deixa faltar nada na nossa vida. Aceite esse Jesus que muda a nossa história. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta. Eu estou dizendo para você que você vai ter luta. E Ele nos garante: ei, você vai resistir à luta e a providência chega. A Bíblia diz que ele venceu. Aí ele chega e diz: tu és filho de Deus. Quantas pessoas chegam: pai, tu diz que é crente no Senhor Jesus, tu não frequenta a igreja, o que está acontecendo na tua vida? Justamente isso, filho. Falta um pouquinho de entendimento para explicar. Nós precisamos de resposta na ponta da língua. Quando eu conheço a palavra, eu tenho que responder. Mas se você não conhece a palavra, vai responder o quê? A própria palavra do Senhor diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se alguém te afronta, mas o teu coração não está cheio da palavra, como é que tu responde alguma coisa da palavra? Para eu responder alguma coisa da palavra, aqui tem que estar o quê? Tem que estar cheio da palavra. Você compreende isso? Você entende isso? Então peraí. Para eu falar da palavra, eu tenho que encher da palavra. Porque eu não posso falar algo se aqui está vazio. Vazio. Como é que eu posso chegar e dizer para alguém que eu sou crente no Senhor Jesus? Aí a pessoa diz assim: me dá uma palavra, me ajuda, deixa eu te falar isso. O que é que tu diz nessa situação? Qual é a tua decisão? O que você me aconselha na situação que eu estou vivendo? Aí aqui está vazio. O que é que você vai fazer? Vamos para a igreja hoje à noite.
tu vai falar lá pro meu pastor. Aí ele vai saber te orientar. Gente, presta atenção nisso. Se fosse para o teu pastor fazer a orientação daquela pessoa lá que tu conhece, seria o teu pastor que estava lá. Mas como é você que está lá, é Deus que quer te usar lá. Então seja cheio. Seja cheio. Busque o conhecimento. Busque a palavra. Porque lá naquele lugar, Deus vai usar você para falar a palavra dele. Deus vai usar você para transformar outras vidas. Deus vai usar você para orientar outras pessoas. Deus vai usar você para pegar na mão da pessoa e dizer assim: tenha paciência, tenha calma, porque Deus é o Deus de todas as coisas. Ele vai dar a solução. Vamos orar agora. Mas tem pessoas que nem orar conseguem. Tu não é crente? Eu sou crente, eu vou para a igreja. Quando a mulher quer ir para a igreja, eu vou com ela. Aí já começa a dizer assim: porque não tem respaldo nenhum. É um cristão vazio. Um crente domingueiro que só vem para a igreja e só abre a Bíblia, o teu pastor diz: abre a Bíblia, capítulo tal, versículo tal. Aí ele abre. Se não é assim, filho, você está vindo para a igreja dessa forma? Você está vindo para a igreja como você vai para uma praia, para um shopping, para qualquer lugar. Você vai. Não tinha mais nada o que fazer, foi para lá, curtiu, agora vou para casa, está tudo bem. Seja cheio da palavra. Seja cheio, enche o teu coração da palavra. Se alimenta da palavra, busca a palavra, busca Cristo, anda com Ele, medita na palavra. Como foi que Deus disse para Josué: medita na lei deste livro de dia. Não, peraí. Abre aí tua Bíblia. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos lá. Josué, lá para o livro de Josué, eu vou finalizar. Nós vamos agora para a Santa Ceia. Vamos só fazer essa leitura para que a gente possa finalizar. Josué, quero finalizar. Só um versículo. Vamos ler o 7 e 8. Esses dois versículos são muito demais. Josué capítulo 7, ou capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Olha o que está escrito, igreja. Eu gostaria que não somente você fizesse essa leitura, mas que você tivesse um entendimento dessa leitura. Diz assim: tão somente ser e muito. Peraí, agora olha aqui para mim. Olha como Deus começa falando com ele. Tão somente você tem que ser e coragem. Então quer dizer que a coisa não vai ser fácil. Entende? Não vai ser aquela história, não vai ser moleza e nem vai ser fácil, filho. Então você vai ter que ser forte. Por que ser forte? Por que eu tenho que ser forte? Porque vão chegar para mim algumas barreiras que eu vou precisar ter muita força para superar essas barreiras. Entendeu? E por que corajoso? Por que corajoso? Me diga o nome, pronto. Uma vez a pastora foi convidada e eu fui com ela para pregar lá no São Miguel. Quem já ouviu falar do São Miguel? Lá é meio remoso lá, como diz o calor. Né? Mas Deus não mandou? Tem que ser corajoso. Tem alguns bairros em Fortaleza que você precisa ser corajoso para entrar nele. É assim? Está aqui a Francilene e o Serginho. Dois corajosos, viu? Que Deus continue abençoando cada dia. Aí você diz assim: rapaz, eu não é fulano, ei, entra aí não. Mas meu Deus disse que eu tinha que ser corajoso. Então eu vou. Meu Deus disse que eu tenho que ter coragem. Então eu vou. Então ser forte, porque terão barreiras que você vai ter que superar. E corajoso, porque vai ter caminhos que você vai ter que passar.
escrito lá, está escrito na palavra. Salmo 23. Mesmo que eu trilhe o caminho da sombra do mal, da morte, mal nenhum. Ah, filho, eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Então somente ser forte e corajoso, para que tenhamos o cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Como é que começa aí o versículo 8? Não, oh glória, não deixe de falar desse livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite. Antes medita nele de dia e de noite. Não cesse, o que é não cesse? Você precisa ter todo o tempo cheio para estar falando. Enche, fala, encheu, falou, encheu, falou. Quem entende? Você está entendendo a palavra hoje? Está compreendendo? Encheu, falou. Foi cheio da palavra, fala. Não cesse de falar. Então você não pode cessar de ler. Você não pode parar de ler. Você lê, opa, olha aqui, rapaz, que maravilha. Então eu digo, meu Deus falou e tal. Então você vai encontrar pessoas que ela vai ter barreiras. Aí você vai dizer assim, ó, lá na Bíblia está dizendo que você tem que ser forte. Tem que ser forte, Deus vai dar vitória. Dobra os joelhos, entrega na mão de Deus e continua, porque Deus vai colocar por terra essa barreira. Olha aí. Por quê? Porque você está cheio. Então você tem condição de ensinar outra pessoa. Agora o crente vazio. O crente vazio, o que é que acontece? A pessoa está chorando. Ele chega perto da pessoa e chora, não vou chorar também. Tá difícil, né? Crente vazio, só resta para ele chorar. Outra pessoa. Só resta chorar. Não cesse de falar na lei dos livros, dia e de noite. Antes medite nele de dia e de noite, perdão. Para que tenhamos o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, diga comigo. Não, vai. Não, faz um então bem bonito, faz. De novo. Oh, glória. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Meu Deus. Oh Jesus. É aquela história. É quando chega na tua casa, rapaz, depois você escuta aquela palavra do pastor. Rapaz, como é que a sua agora começou a dar certo? Aí você olha para a pessoa e diz assim: então, não pare mais. Não é? Quem conhece o caminho da bênção? Rapaz, depois que eu comecei a andar com Cristo, tanta coisa mudou. Aí você lembra do então. Aí você faz: bora. Então, não pare mais. Amém? Não pare mais. Como é bom, filho. Como é bom encontrar o caminho da bênção. Como é bom encontrar o caminho da conquista, da vitória, da prosperidade, para ser bem sucedido. E qual é esse caminho? Andar na palavra de Deus, fazer a vontade dele. Duas coisas que eu quero que você saia daqui na mente, assim, ó, gravada na mente. Primeiro, Satanás não tem autoridade para me tocar. Não tem. Ele não tem autoridade para encostar na minha vida. Segundo, então, de novo, então eu vou continuar na presença do Senhor, porque isso nos garante ser bem sucedido. Andar com Ele, fazer a vontade dele, e aí Deus abençoa. A cada dia nós temos que dar um passo mais para perto de Cristo. Quanto mais eu caminho para perto do Senhor, mais longe do inimigo eu fico. Diga comigo isso. Fique de pé. Diga comigo agora. A cada passo que eu dou para Cristo, eu me distancio de Satanás. Pronto. Creia nisso.
e você será bem. Amém.